Vamos fazer a leitura sobre João Batista e os essênios. Por que eu vou conectar isso? Para que vocês compreendam alguns pontos importantes. Tá? Quem eram os essênios, Samuel? É preciso assinalar que, nos manuscritos que falam sobre os essênios, a palavra essênio, esse termo vem provavelmente do hebraico, que é Hassidim. Os racídicos, que é chamado de os piedosos. Em aramaico, Hassaiá. Em grego, Essaioi. Daí a palavra essênios, no nosso idioma. Tá? Embora quase a totalidade dos estudos identifique a comunidade de Qumran com os essênios, são às vezes sugeridas outras possibilidades. A hipótese caraíta, judaico-cristã, zelota, saduceia e farisaica. Ou seja, na verdade eu compreendo realmente que todos esses grupos de judeus, os essênios estavam entre eles. Os essênios eram um tipo de judeus que eles seguiam a escritura de uma maneira muito profunda. E eles estavam em todos os outros grupos judaicos da época. Um dia eu posso fazer uma live só sobre isso. Tá? Samuel, Jesus, os discípulos, João Batista, eles seguiam que tipo de vertente dessas divisões judaicas de entendimento? Tá? Eles seguiam dos essênios e dos fariseus. Se eu falar aqui para vocês, talvez alguns vão surtar, porque hoje a cabeça da pessoa é tão limitada que eles não entendem o que eu vou falar. Jesus, por exemplo, ele era um fariseu. O que é um fariseu? Era o que seguia essa linha de conhecimento teológico dos fariseus. Fariseu não é um cara hipócrita, porque hoje quando o pessoal ouve a palavra fariseu, pensa no hipócrita. Jesus era um fariseu. Né? E tanto que ele fala em uma passagem, é Bíblia, tá? Não é o Samuel, que é Bíblia, vocês não podem rasgar o texto. Se bem que a galera rasga, né? Nega um texto. Mas ele falou assim, ele olha para os fariseus e fala assim, façam tudo o que eles ensinam. Façam tudo o que eles ensinam. Só não façam o que eles fazem. Sabe por quê? Porque eles ensinavam o correto, mas eles não faziam nada do que eles falavam. Tristemente, né? Então, mas ele fala, façam tudo o que eles ensinam. E de uma maneira mais profunda, entre os fariseus tinham essênios, e os essênios eram os que tinham um entendimento mais profundo da escritura, dos grupos, só que eles ficavam muito mais separados. Então, geralmente, o essênio não ficava nessas outras vertentes judaicas. Eles iam para o deserto. Fala, opa, deserto? Isso me lembra o João Batista. Né? A gente vai entrar nesse aspecto. Então, o testemunho dos autores antigos sobre os essênios é importante para a identificação da comunidade de Qumran. Né? Localização geográfica, valores e modos de vida dos essênios são descritos pelos judeus Flávio Joséfo e Filon de Alexandria, e pelos romanos Plínio, o Velho e Solino. Filon de Alexandria, por exemplo, nos diz que a Síria-Palestina, que ocupa uma parte importante da populosa nação dos judeus, não é também ela estéril em virtude. Alguns deles, que somam mais de 4.000, são denominados essênios. Este número é confirmado por Flávio Joséfo. São mais de 4.000 homens a se comportarem dessa maneira. Ou seja, aqueles são os testemunhos que esses essênios viviam nessas regiões. Tanto Flávio Joséfo quanto Filon de Alexandria noticiam a opção celibatária, olha que interessante isso, e a vida comunitária dos essênios, que os manuscritos de Qumran confirmam, pelo menos para uma parte da organização. É que havia essênios que viviam nas cidades e aldeias da Palestina, e estes não eram celibatários como os de Qumran. Olha que interessante. Provavelmente, os que decidiam, e o problema não é pecado ser celibato, tá? E também não é pecado se casar. Os que decidiam se casar, com certeza eles começavam a fazer parte dos outros grupos judaicos. Tá? E os que decidiam o celibatário, provavelmente eles se afastavam e ficavam morando em sua comunidade afastada. Tá? Tipo um vilarejo, algo do tipo. Tá? Compreendem? Olha que interessante. E a gente percebe que João, ele era o quê? Um celibatário. Aliás, Jesus também tomou esse tipo de questão para si. Porque ele não veio com uma missão aqui de querer casamento, como alguns doidos, gnósticos e pirados falam aí, que Jesus se casou. Haveria problema de Jesus se casar? Não haveria problema. Só que ele não veio com esse tipo de missão. Não era de maneira nenhuma o intuito do Messias vir aqui construir um tipo de família aqui. Porque ele tem a família lá nos céus. Tá? E ele terá seu casamento macro nos céus. E aí ele diz o seguinte, os líderes dessa comunidade, isso aqui é que eu acho muito importante, eram sacerdotes zadoquitas, tá? Que lutavam
e lutaram ao lado dos macabeus contra a aristocracia filo-helênica, a partir de 167 a.C. Os que não eram zadoquistas se apossaram devidamente do sumo sacerdócio. Eram levitas zadoquitas, que eles faziam parte e que defenderam, né, principalmente na história dos macabeus. Olha que interessante. E aqueles que não eram desse sacerdócio acabaram tentando pegar indevidamente o sumo sacerdócio, rompendo uma tradição milenar. Um sacerdote zadoquita do Templo de Jerusalém, conhecido nos manuscritos apenas como o chamado mestre de justiça, rompeu com os macabeus e liderou um grupo de sacerdotes e se afastou de Jerusalém. O enquadramento desse é importante para se reconstruir a história dessa comunidade, pois ele é apresentado como a figura mais importante entre os essênios e deve ter escrito a famosa regra da comunidade que orienta a vida do grupo. Ou seja, aquele que viu que eles não seguiam completamente as escrituras, ele viu que o sacerdócio estava corrompido, ele acabou se separando, e aí os essênios começaram a ter esse grupo que ficava afastado. Tá? Eles dizem que na admissão da comunidade ele era bastante rigoroso. As regras de comunidade citadas por Flávio Josefo sobre o assunto, elas dizem que o candidato que deveria ser israelita passava inicialmente por um rigoroso exame feito pelo líder da comunidade, quanto ao seu entendimento e aos seus atos. Ou seja, eles tinham que ver qual era a atitude do cara, a moral dele. Se fosse considerado apto, ele era instruído nas regras da comunidade e passava a viver como um deles durante um ano, mas fora da comunidade. Após esse ano, caso fosse aprovado pela Assembleia, o candidato ingressava na comunidade, mas durante um ano inteiro não participava de suas refeições comuns, nem da comunhão de bens. Era um tempo de aprendizado, certamente guiado pelo instrutor, que era o encarregado da formação espiritual deste indivíduo para se tornar um essênio. Interessante, né? Então a gente começa a compreender que, Samuel, como que João Batista se tornou um essênio? Quando a gente começa a estudar sobre Zacarias, Isabel, e eles sendo de idade, e eles percebendo que as profecias eram conhecidas, que estavam matando crianças, etc., com certeza eles devem ter levado a João Batista para estes essênios cuidarem. E eles eram muito cuidadosos sobre as profecias e sobre diversas questões que os hebreus faziam. Entre essas profecias, eles tinham muito foco nas literaturas apocalípticas, livros de Enoque, etc. Então, eles sabiam certinho as datas, as questões sobre, por exemplo, a vinda de Cristo. Eles sabiam que Jesus já estava na Terra naquele momento. Eles tinham certeza, porque eles estudavam muito bem as profecias. E eles sabiam que João era aquele profetizado, então eles cuidaram dele, com certeza. Isso aqui é bem, bem tranquilo, não é complicado a entender. Vou fazer aqui uma leitura sobre algo que eu tenho, que é o banho ritual judaico. Voltando à questão do batismo, e a gente vai conectar aqui com os essênios. Ele é um precursor do batismo? Sim. As religiões dizem que não, porque querem que você fique preso a um ritual deles feito em denominações. Então eles dizem que quem inventou talvez foi João Batista, e aí eles querem que você faça o rito deles, lá nas denominações deles. Samuel, eu passei por esse batismo, eu tenho que me desbatizar, ou eu tenho que me batizar de novo e tal. Não, o importante é a tua vida hoje, a tua mudança de vida. Aquilo que você fez, seja na ignorância, ou, na verdade, se você fez aquilo com o coração voltado para Deus, valeu. Aquele rito, ele valeu daí. Né? O que vale é o teu presente, o teu dia de hoje. Não fique apegado nessas coisas bobas do passado, que não vão ter influência no teu presente. E não fique preocupado com o dia de amanhã, é o dia presente, é o hoje. Se preocupe com o hoje. Ah, Samuel, eu quero refazer esse tipo de rito, porque hoje eu tenho um entendimento melhor. Amém. Aquilo que eu comentei, faça. Mas, olha que interessante. Vamos entender e provar. João Batista usou o batismo como símbolo de arrependimento, de iniciação para um arrependimento. Iniciação para arrependimento. Jesus também colocou aos seus seguidores que fizessem discípulos e os batizassem como requisito. Em realidade, Jesus estava usando o mesmo rito de purificação judaico que era conhecido. E aí, de maneira quântica, espiritual, aquilo é chamado de fé. A fé pode ativar o ato espiritualmente. Não se trata de um banho, se nós fazemos isso obrigatoriamente. Né? Mas, ele se torna o quê? Algo válido quando você deposita fé. Tá? Banho ritual judaico. Ao escavarem perto do Monte do Templo de Jerusalém, os arqueólogos descobriram cerca de 100 piscinas, tanques para rituais, ou para banho, datadas do primeiro século.
Uma inscrição numa sinagoga do segundo ou do terceiro século fala de tais banhos como estando à disposição dos visitantes que precisassem deles. Outros tanques foram encontrados na parte de Jerusalém, que era ocupada por famílias ricas e sacerdotais. Quase todas as casas ali tinham seu próprio tanque para rituais. Esses tanques ou piscinas eram reservatórios retangulares escavados na rocha ou cavados na terra e revestidos de tijolos ou pedras. Elas eram rebocadas para evitar vazamentos. A maioria delas media cerca de 2 por 3 metros. Tubos canalizavam a água da chuva para as piscinas, e a água tinha que ter pelo menos 1,2 metros de profundidade, para que, ao se agachar, a pessoa pudesse ser completamente submersa. Às vezes, uma divisória passava pelo meio dos degraus que conduziam à água.